Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Zandvoort, na Holanda, de 1984. O warm-up foi marcado para o meio-dia, nada a ver com FISA, FOCA, nada disso. Ele foi marcado para o meio-dia por causa de legislações locais que proíbem ruídos aos domingos antes do meio-dia. Então eles tinham que respeitar a legislação local, tudo foi marcado para o meio-dia, porém houve um acidente muito sério, nada a ver com corrida, pista, nada disso. Houve um acidente no paddock, uma escada que leva às varandas do segundo andar do paddock. Essa escada caiu, pessoas estavam subindo no momento que essa escada caiu e pessoas estavam passando por baixo. Conclusão: várias pessoas se machucaram, se acidentaram. As equipes de resgate da Fórmula 1 tiveram que ser relocadas para essa área para socorrer essas pessoas. O helicóptero teve que ficar de stand-by também. Conclusão da história toda: não pôde ter sessão por causa desse acidente no paddock, porque não tinha equipe de resgate para caso algum carro se acidentasse na pista. Toda a equipe de resgate estava trabalhando lá no paddock. Enquanto não resolveu todo o problema lá, a gente não teve sessão. A sessão, no caso, então, ela foi atrasada em praticamente ali 1 hora. O povo invadiu o circuito de Zandvoort, deixando todas aquelas dunas de areia no entorno do circuito completamente lotada de pessoas. Os carros foram abandonados em todo lugar que vocês imaginarem, e segundo Jenkinson, o caos foi absoluto, como em todos os anos em Zandvoort, parecido com Brands Hatch, ok? Quanto ao clima, era maravilhoso o vento que vinha do mar, pois ele refrescava ali o calor gerado pelo sol forte do dia e pelos poderosos motores 1.5 turboalimentados, esses que quando ligados deixavam ali a área dos boxes bem quente. O Lauda teve que trocar um dos turbos que quebrou, porém todos na McLaren pareciam calmos e não houve nenhum tipo de angústia dentro dos boxes. Na Spirit rolou uma grande jogada de marketing, pois o carro do Hugh Rottengarter foi pintado de laranja, o que rendeu aí uma boa publicidade para a equipe. Eu falo isso para vocês por experiência própria, pois eu tenho muita dificuldade para achar fotos da Spirit Heart para os vídeos aqui do canal. Sempre são poucas as fotos. Muitas das fotos da Spirit são do início do campeonato. Parece assim que os fotógrafos perderam o interesse pela equipe ao longo do campeonato. A gente tem muito pouco registro fotográfico dessa equipe. Porém, ali no GP da Holanda, não sei se foi pelo fato do carro ser laranja ou se foi pelo fato do piloto ser holandês, piloto da casa, tinham muitas fotos do carro da Spirit. Isso foi muito bom para aumentar o acervo da Spirit aí para trazer aqui para o canal. A Arrows teve que trocar o carro do Surer do modelo A7/1 para o A7/3, pois o seu acelerador travou e ele rodou no warm-up. O Ayrton sofreu muito o fim de semana todo com problemas no motor Hart. Isso fez com que ele largasse na 13ª posição, mais de 2 segundos da pole position, o que não era mais tão normal assim. A Toleman já estava meio que se mal acostumando, vamos dizer assim, a ficar a 1 segundo da pole, 1 segundo e 2, no máximo 1 segundo e meio, e agora não. Eles voltaram de novo a ficar mais de 2 segundos da pole position, o que não é legal para a Toleman. Porém, no warm-up o ritmo melhorou muito, com a Ayrton virando o 5º tempo, o que aumentou um pouco as esperanças para o domingo à tarde. O Ayrton sofreu muito o final de semana todo com assédio do Peter War, assédio dos jornalistas, assédio de todo mundo, ou seja, foi também um fim de semana muito cheio para ele. Eu imagino que ele deva ter tido muita dificuldade também até para se concentrar nas atividades de pista, porque ele teve pouca atividade visto que o carro quebrou demais. Enfim, deve ter sido um fim de semana bem complicado para ele. O Lauda foi o último a alinhar e você deve estar se perguntando aí se foi por causa da questão da quebra do turbo, e não. Na verdade, a tranquilidade da McLaren na troca do turbo acabou quando o Lauda estava prestes a alinhar e teve vazamento num dos radiadores, o que fez com que a McLaren corresse pra caramba para trocar toda a tubulação que dava acesso a esse radiador, toda a parte de braçadeiras, enfim, isso tudo que teve que ser trocado às pressas
para remover esse vazamento, para que ele pudesse largar, né, na sexta posição, que era a posição dele, e não no fundo do grid, o que seria muito ruim a nível de campeonato para recuperação ali durante a prova. Ia ser desastroso, ok? Então deu tudo certo, o Lauda largou do grid na sexta posição. Todos os carros alinharam, na luz verde o Nelson teve uma excelente largada partindo para a ponta, passando o Alan antes da curva Tarzan. A largada não teve incidentes, todos os carros saíram ilesos. Senna teve um pulo muito bom na largada, subindo para 12º, porém na entrada da Tarzan uma Alfa surgiu na sua direita, fizeram um tri-wide ali de 3 carros, no qual o Ayrton ficou sanduichado no meio, e aí com isso o Ayrton caiu de 12º para 14º. O Mansell, que largou na 12ª posição, teve uma largada desastrosa, caindo para a 16ª posição. Os pilotos aí que estavam envolvidos em toda a polêmica do fim de semana, Senna e Mansell, estavam no fundão do bolo e caindo, ok? O Hülkenberg rodou e deixou a ATS morrer, os comissários tentaram fazer o BMW ligar novamente, e ele voltou para a prova, porém com bastante atraso, já quase tomando uma volta de retardatário. O Lauda teve uma largada terrível, caindo de 6º para 9º, o que complicava a sua situação na luta pelo título. De Césares, do modo de Césares de fazer as coisas, tentou passar o Ed Tiver e, claro, teve que pôr o americano para fora da pista. O De Césares também saiu, mas saiu de forma curtinha. Na verdade, ele jogou o Tiver de qualquer forma para fora da pista, destruindo a corrida do americano. Senna e Mansell se recuperaram de suas largadas ruins, Senna subindo para 12º e Mansell para 14º. Arnoux estava entre eles ali. A essa altura, o Rosberg tentava bravamente passar o Hélio De Angelis, porém seu Williams Honda mostrava claramente que não tinha velocidade suficiente para passar o poderoso Lotus Renault de Hélio De Angelis. Rosberg finalmente passou Hélio, que estava preso atrás de Tambay, e depois passou aí pelo próprio Tambay, sendo então o terceiro. Depois foi a vez de Lauda passar por Hélio. Alboreto parou a sua Ferrari e abandonou com uma quebra de motor. Na volta seguinte à parada de Alboreto, Ghinzani abandonou com seu Ozella, tendo problemas na bomba de combustível. Surer parou seu Arrows com quebra de suspensão, o Nelson vinha num ritmo muito forte, abrindo vantagem já em cima da McLaren de Prost, porém na volta 10 ele teve que parar e abandonar a prova porque ele teve problemas de pressão de óleo no seu motor BMW. Com o abandono de Alboreto e de Nelson, uma ultrapassagem, o Ayrton já era nono. Mas infelizmente na volta 19 o Ayrton também quebrou, ele teve problemas no motor Hart e também deixou a prova. E aí a prova deu uma acalmada, o que fez com que o Galvão e o Reginaldo começassem a contar para o Brasil em primeira mão o fato do Ayrton ter assinado o contrato com a Lotus para 1985 e o Reginaldo anunciar durante a corrida que aquela reportagem deles filmando a assinatura no contrato, etc e tal, que aquela reportagem passaria nesta noite aí do GP de Zandvoort, domingo, no Fantástico, ok? Eles iam mostrar o vídeo de toda a assinatura do contrato, a abertura do champanhe para comemorar, etc e tal, tudo aquilo que foi feito, porém não podia ser divulgado por causa do embargo, ou seja, aqui no Brasil a gente só ficou sabendo da assinatura do contrato do Ayrton com a Lotus no dia 26 de agosto de 1984, porém lembrando que ele assinou na última semana de julho de 1984, ou seja, deu-se aí quase um mês entre a assinatura do contrato e finalmente aí a TV Globo divulgando para os seus telespectadores a assinatura do contrato. A calmaria da prova deu um tempo quando foi a vez aí do Manfred Hülkenberg começar a dar o seu show particular. O Manfred, como vocês sabem, deixou o carro morrer no início da prova, até o carro ser religado e tudo mais, ele tomou um gap muito grande do pelotão todo. Mas enfim, quando ele veio para tomar a volta de retardatário dos líderes, aí amigo, o bicho começou a pegar. Por que o bicho começou a pegar? Porque o Hülkenberg ele não queria tomar a volta. Conclusão da história. Ele sofreu a perseguição do Tambay, foi ultrapassado pelo Tambay na reta, embutiu atrás do Tambay, vinha seguindo ele e o Hélio no vácuo do Hülkenberg também para ultrapassar o Hülkenberg. Conclusão, os três carros muito próximos, quando chegou na hora da freada, amigo,
O Hülkenberg travou a roda traseira, mas ele veio de lado, segurou a traseira do carro para não dar dentro do carro do Tambay, conseguiu ter um car control espetacular. Conclusão da história: o Hélio foi para cima dele, amigo, ele deu uma fechada no Hélio na curva seguinte. Depois do segundo grampo para a esquerda, deu uma fechada no Hélio que chegou até a enganar o Galvão. O Galvão achou que os carros tinham tocado rodas e o Galvão anuncia: tocaram rodas, e ninguém tinha tocado roda alguma. A fumaça que subiu era fumaça normal, de poeira do Hélio, tendo que botar uma roda para fora para fugir do Hülkenberg, senão eles iam tocar rodas de fato. Mas não tocaram não. Na Williams, segundo Jenkinson, o que se descobriu foi que com a pressão de turbo muito baixa, ao invés de economizar equipamento e combustível, eles estavam destruindo o equipamento completamente, pois eles tinham problemas de pistão, andando com pressão de turbo muito baixa. Conclusão da história: eles tinham que andar com a pressão muito alta, consequentemente o consumo aumentava muito e eles iam ter muitas dificuldades na prova, pois assim que o Rosberg baixasse a pressão do turbo, a confiabilidade do motor Honda ia cair por terra e eles poderiam ser vítimas ali de mais uma quebra de motor. Ou seja, a Williams ficou num dilema: ou vocês vão ficar sem combustível, ou o motor vai quebrar no meio da prova. Cabia a eles decidir então se eles iam continuar ou não. Bom pessoal, mas antes de continuar com o vídeo, eu peço o like de vocês aí para dar força para o canal, ok? Para o canal continuar crescendo e eu fazendo mais vídeos para você. Outro recado que eu deixo para vocês é que vários inscritos não estão recebendo notificação de vídeo. Isso acontece porque muitas das vezes você é inscrito em muitos canais e aí o YouTube não te notifica sobre todos os canais que você se inscreve, porque senão isso vai se tornar um spam. Então o que você faz? Quando você for lá no Automobilismo Brasil e for no sino de notificações para ativar ele, lembre-se de colocar a opção todas, ok? Que aí você vai receber todas as notificações do Automobilismo Brasil e não só algumas eventuais que o YouTube escolhe, ok? E aí um reporte interessante de como as imagens podem enganar as pessoas. Vamos lá que eu vou contar o que aconteceu. A corrida vinha transcorrendo ali normalmente e de repente a câmera filma o Warwick e o Hülkenberg na barreira de pneus, né? Um saindo do carro já irritado, o outro também. O que o Galvão deduziu na hora? Olha, o Hülkenberg dificultou também para o Warwick e os dois bateram. Foi exatamente essa a dedução do Galvão devido, né, a tudo que aconteceu ali com o Hélio e o Tambay. Só que na verdade não foi nada disso. O Warwick e o Hülkenberg eles não se encontraram na prova. O que aconteceu foi o seguinte: o Jacques Laffite vinha com o motor Honda quebrando e deixando óleo pela pista. Conclusão da história: quem pegou esse óleo? O Hülkenberg e o Warwick. Os dois não conseguiram segurar os seus carros, os dois foram parar na barreira de pneus. Não teve nada a ver com o coitado do Hülkenberg aí, que foi culpado pela transmissão da Globo de ter gerado o acidente, mas não foi nada disso. Os dois rodaram no óleo do Jacques Laffite. Bom, e a corrida ficou ali mais calma ao ponto da TV filmar a parada de boxe do Rottengarter, esse que deixou o carro morrer na saída, e a TV ficou filmando o piloto da casa um tempão no início do grid, sendo que o Rottengarter estava lá no fim do grid, ou seja, era só um monte de gente, mal dava para ver o carro, e ficou filmando isso daí um tempão e nada acontecia com o carro do Rottengarter parado lá. Césares quebrou o motor e parou, ou seja, ele chegou a entrar nos boxes e dali ele não saiu mais. O Tambay parou nos boxes para trocar pneus e depois de umas voltas ele perdeu a quinta marcha e vinha se arrastando com a sua Renault tentando terminar a prova. Umas voltas depois formou-se um trem com Rosberg, De Angelis e Mansell. Sim, pessoal, o Mansell já estava bem na luta nessa altura aí. O Prost vinha para pôr uma volta neles, tamanho ritmo ali dos McLaren na luta pelo título. O Lauda pressionando o Alan e o Alan forçando tudo, né, tentando vencer a prova. Como o Prost percebeu ali que os três à frente dele estavam num bom ritmo e o Lauda já estava com um certo gap atrás dele a essa altura, o Prost ficou esperando as coisas se definirem ali na sua frente. Quem não quis saber de esperar nada foi o Nigel Mansell, que colocou ali do lado do Hélio De Angelis e ultrapassou por fora na freada da Tarzan
uma ultrapassagem fantástica, a primeira grande ultrapassagem, na minha opinião, da carreira do Nigel Mansell, das muitas ultrapassagens que ele ainda viria a fazer aí, que colocaram ele aí na história, mas essa foi, na minha opinião, a primeira grande ultrapassagem da carreira do Nigel. Bom, e parece que de fato o Mansell largou aí mexido, acho que o Tony Dodgens acertou na mosca, ok? Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque não bastou uma ultrapassagem fantástica, o Mansell teve que fazer duas. E a segunda foi no Keck Rosberg. Ele botou por dentro dessa vez e não por fora, e na freada da Tarzan, ele lado a lado com o Rosberg, igualzinho o Prost com o Piquet no ano anterior. Só que o que aconteceu? O Mansell foi frear para fazer a curva Tarzan, o carro saiu de traseira igualzinho o carro do Prost, só que ele teve um car control fantástico, ele coloca a Lotus de lado e consegue ultrapassar o Keck Rosberg. Rapidinho ali ele recupera a traseira da Lotus e consegue ultrapassar o Keck Rosberg, fazendo uma belíssima ultrapassagem, mais uma para o seu currículo. Ele conseguiu duas belíssimas ultrapassagens nessa prova, das muitas ultrapassagens que ele teve que fazer. E aí, amigo, o bicho vai pegar. Por que o bicho vai pegar? Porque o Rosberg não vai aceitar perder a posição para o Mansell e vai começar a caça aí ao leão. Só que o que aconteceu? O Rosberg vinha seguindo o Nigel no hairpin para a esquerda, depois do hairpin da Tarzan. Conclusão, o Prost se jogou por dentro e ultrapassou. O Rosberg vai aceitar tomar uma volta do Alan? Óbvio que não. Conclusão, Rosberg pega o vácuo do francês e reultrapassa o líder da prova, recuperando a volta e partindo de novo para a caça do Mansell. O Prost se envolvendo ali numa situação extremamente perigosa, parecendo que estava disputando posições, mas na verdade ele era o líder da prova e simplesmente os caras à frente dele não respeitavam isso e não deixavam ele embora. O Rottengarter abandonou com o acelerador quebrado e parou simplesmente na reta no meio da pista. O Boutsen teve um problema bem perigoso porque ele vinha atrás do Arnoux no vácuo e o Arnoux simplesmente solta o pé no meio da reta para entrar nos boxes e ele não sinalizou em nenhum momento que ia entrar, que ia fazer uma parada. Conclusão, o Boutsen encheu a traseira do Arnoux, foi bem perigoso, o carro do Boutsen decolou, mas pousou no chão logo em seguida e ele veio, né, com 3 rodas. O terceiro pneu veio preso num dos braços do Upper Wishbound, o único braço que se restou ali, prendendo o pneu, e ele veio com aquele pneu se arrastando ali até conseguir parar o seu carro em segurança no canto da pista. Na Ferrari, ao chegar nos boxes ali o Arnoux, poucos perceberam o que de fato aconteceu, eles simplesmente trocaram os pneus do Arnoux e o Arnoux voltou para a prova. O Tiver, que era o nono, abandonou a 6 voltas do final sem combustível. É isso mesmo, sem combustível a 6 voltas do final. É inacreditável como esse motor Alfa Romeo consumia mais combustível do que os outros. Não é a questão de você ficar sem combustível a 1 ou 2 voltas do fim, é você ficar sem combustível a 6 voltas do fim, ou seja, era praticamente impossível para o carro Alfa Romeo terminar a prova. Mesmo que você economizasse, você não ia terminar, não ia ter o que fazer, não dava para terminar corrida alguma com esses carros da Alfa Romeo. Bom, um pouco depois foi a vez do Arnoux parar com a pane elétrica que, né, fez tudo parar na sua Ferrari. O Rosberg abandonou a 3 voltas do final, porém eram 2 na verdade, porque ele já tinha tomado uma, né? E ele parou por quê? Falta de combustível. A classificação final ficou com Prost, Lauda, Mansell, Hélio, Theo Fabi, que mesmo rodando na prova, tendo que trocar pneus, enfim, conseguiu voltar e se recuperou, chegando aí na 5ª posição. O Tambay, que vinha se arrastando, conseguiu chegar na 6ª posição. O François Renault da Ligier chegou na 7ª posição. Uma pena, né, que ele não conseguiu marcar pontos, mas chegou aí na 7ª posição. No final, o Prost foi entrevistado e disse que escolheu pneus mais duros do que o Nelson e o Lauda para fazer essa corrida, por isso ele pegou bem leve no começo, porque ele queria que esses pneus estivessem em grande forma do meio para o final da prova. Ele foi perguntado sobre o combustível e o fato de muitos carros terem abandonado, e ele diz que isso não foi um problema para ele, porque ele tinha uma boa vantagem que ele conseguiu na base da capacidade ali dos seus pneus, que ele economizou durante a prova, e por ter uma vantagem muito boa em relação ao Lauda, ele simplesmente foi economizando no final
final e ele chegou até com bastante combustível. Ele foi perguntado pelo fato de estar a 1,5 ponto atrás do Lauda no campeonato e ele diz que essa distância não era nada, que bastava ele ganhar uma prova que ele passaria à frente na classificação de novo, ou seja, era um Alain Prost bem confiante aí em ganhar o título nas últimas 3 provas do campeonato, o que a gente sabe que não aconteceu. Se ele achou 1,5 pontos nada, imagina no final do ano quando ele perdeu o campeonato por meio ponto, né? Imagina como ele deve ter ficado. O Murray Walker da BBC, muito famoso, talvez o locutor de Fórmula 1 mais famoso do planeta, o Murray Walker fez uma entrevista exclusiva ali com o Nigel Mansell. E ele perguntou ao Mansell primeiro se o Mansell sabia do fato do Ayrton ter assinado com a Lotus. E aí o Mansell diz, olha, realmente parece que é fato de que o Ayrton vai assinar mesmo com a Lotus. E aí ele é perguntado sobre o fato de haverem rumores de que ele assinaria com a Williams. Aí ele diz, é verdade? Não estou sabendo. Aí ele pega e diz o seguinte, olha Murray, é muito difícil essa situação, eu tenho que analisar agora o que é melhor para minha carreira, eu tenho que ver as opções que tenho e tenho que escolher a melhor opção. Fecha aspas. Foi mais ou menos assim a resposta do Mansell, ou seja, o que prova que o Mansell não tinha nada assinado com a Williams, o que prova que o Ayrton já tinha assinado com a Lotus, o que prova que o Mansell estava sim desempregado e à procura de um novo time, se é que esse time iria aparecer, no caso apareceu a Williams, ok? Essa foi a última corrida que a Tyrrell participou no campeonato. Vocês lembrem que desde Brands Hatch eles estavam correndo com liminares. Aqui em Zandvoort, na Holanda, o Ken Tyrrell estava muito confiante de escapar aí das acusações, né, do uso de aromáticos naquela água do tanque de lastro, que ele estava usando gasolina de ultraoctanagem, né, com presença de micrometano. Só que o que aconteceu? Quando o Ken Tyrrell chegou aqui em Zandvoort, a FIA deu a ele um novo documento com as acusações e simplesmente trocaram todas as acusações, ok? Nada mais envolvia combustível e sim furos no assoalho, lastro, presença de lastros sem selo, a questão das bolas de chumbo dentro do tanque de água. Conclusão da história, a Tyrrell foi punida, excluída do campeonato, perdeu todos os pontos, os pilotos perderam todos os pontos, a Tyrrell teve mais de 1 milhão em taxas de transporte para que fossem pagas, porque ela perdeu a posição dela nos construtores. Enfim, foi uma decisão terrível e desastrosa para Tyrrell e, na minha opinião, beirou a covardia, ok? Porque todo mundo sabia que a Tyrrell estava correndo o campeonato inteiro, pelo menos aí 300 cavalos a menos do que os carros de ponta e entre 100 a 200 em alguns carros, né, que estavam ali brigando com ela. Então não faz nenhum sentido esse tipo de determinação final de você excluir o carro de provas, inclusive que o carro foi aceito, aprovado, vistoriado, como foi o caso, por exemplo, de Jacarepaguá, o caso de Mônaco, onde o carro foi inteiramente desmontado e absolutamente nada foi encontrado. Então não faz nenhum sentido você dar uma punição retroativa por algo que você não viu, não achou, não aconteceu. Não faz nenhum sentido, ok? Mas foi a decisão que foi tomada, a Tyrrell foi excluída do campeonato e ela foi impedida de votar no regulamento de combustível de 1985, então não foram aprovados os 195 litros e sim foram aprovados os 220 litros, ok? Ou seja, a partir de 85 o combustível cairia de 240 litros para 220 litros, porque a Tyrrell não participou da votação. Se ela votasse contra o que ela iria fazer, o regulamento ia ser de 195 litros, que era a determinação inicial proposta pela FISA, ok? Bom pessoal, eu queria fazer uma errata aí também, porque eu traduzi errado no vídeo passado a declaração do Lee Golg aí da Goodyear, ok? Vocês coloquem por favor um 0 no número que eu falei. Não são 120, 110, na verdade 1100 e 1200, ok? A quantidade de pneus que a Goodyear traz por final de semana. Na verdade, essa dúvida surgiu depois do comentário do Bruno, escrito aqui do canal,
porque ele achou pouco, né, a quantidade de pneus. E eu queria agradecer ao Bruno porque graças ao fato dele ter achado estranho é que eu fui correr atrás ali de revisar a tradução e realmente o Lee Gog fala 1200, 1100. Okay? O Jenkinson termina dizendo que tinham pessoas dentro da Lotus que tinham a ousadia de dizer que se não fosse a McLaren, eles iriam ganhar o Mundial. Daí o Jenkinson, em tom de ironia, diz o seguinte, abre aspas, né, só faltou dizer para esse pessoal da Lotus que o Nelson ia odiar vencer todas aquelas corridas que o motor BMW quebrou, né? Ou seja, o Jenkinson dando aí uma sacaneada no pessoal da Lotus no final da corrida, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na quarta-feira, 7 da noite.